Hoje é um tema muito, muito legal, muito importante em qualquer relacionamento, seja marido e mulher, pais e filhos, enfim, todo relacionamento, nós costumamos falar, né? Que na estrada dos relacionamentos longos, o perdão é um pedágio obrigatório. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho, um instante. Um momento, por favor, que eu vou só fazer o ajuste aqui. Pronto, muito bom. Bom, esse é o mestrado dos relacionamentos. Nós nos pautamos aqui em algumas mortes, né? Uma frase muito comum que ouvimos durante as celebrações, durante os casamentos, é até que a morte os separe. Mas, percorrendo aí na contramão, né? Nós apresentamos aqui, então, algumas mortes que podem ser evitadas antes que a morte de fato os separe, né? Então, aqui, a morte do respeito, a morte da amizade, morte da comunicação, morte do companheirismo, da admiração, dos sonhos, da transparência, das prioridades, da conexão, do sentido. a morte da criatividade, da intimidade, da fidelidade, da empatia, da confiança, do perdão, da alegria, enfim, a lista é muito grande, tá? Nós ajudamos casais a viverem o melhor do relacionamento antes que a morte os separe. Então, nós preferimos trabalhar assim na preventiva, né? No cultivo, no cuidado. Entendemos a importância de enxergarmos o relacionamento como um organismo vivo, né? Que de fato é, né? São pessoas, seres humanos únicos e efetivamente vivos, né? Então a gente precisa sempre partir dessa perspectiva, né? Nós não podemos deixar morrer as coisas em vida, né? Nós estamos falando de pessoas e pessoas importam. Isso aí. Olha só, hoje então nós queremos falar aqui sobre um tema muito importante, como todos os outros que já falamos. Se você não teve a oportunidade de participar ao vivo, esses estudos, né, esses temas estão sendo disponibilizados no nosso canal do YouTube, Sim. tá? Então, no nosso canal do YouTube, para você que não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, você pode acessar e você vai ter acesso, né, a tudo que nós já compartilhamos aqui. Hoje nós queremos falar especificamente sobre a morte do perdão, né? Gente, uma pergunta para iniciarmos, né? Você já teve dificuldade em perdoar alguém? A falta de perdão não afeta apenas o outro, mas principalmente quem carrega o ressentimento. Guardar rancor é como beber veneno, esperando que o outro morra. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema nas próximas páginas aqui da apresentação, né? E com certeza fará muita diferença em nossas vidas, nossos relacionamentos, tá? Olha só, gente. Na estrada dos relacionamentos longos e saudáveis, o perdão é um pedágio obrigatório. Essa é uma frase que nós levamos assim como uma máxima, né? Quando nós vamos apresentar o nosso treinamento ou em mentorias terapêuticas, né? A importância do perdão nos relacionamentos longos, duradouros e principalmente saudáveis, né?
porque é uma necessidade. Aprender a manejar, a trabalhar o perdão é algo essencial para que se mantenha aí esse organismo que nós comentamos saudável, onde essas células elas estão muito mais alcalinas do que ácidas. Na nossa ótica, o perdão, gente, é um processo intencional e voluntário, pelo qual as pessoas passam por uma mudança de pensamentos, sentimentos e, consequentemente, atitudes em relação a uma ofensa. Engloba a pessoa que foi perdoada e a pessoa que estendeu perdão. Então, olha que importante aqui, né? Um processo intencional, voluntário, que envolve aqui, né, uma mudança de pensamentos, sentimentos e, consequentemente, atitudes em relação a uma ofensa. E aí eu não sei nem se vou estar me antecipando um pouco, mas é importante que a gente entenda que o perdão ele é uma decisão e você não precisa estar sentindo absolutamente nada para exercer perdão. Você não precisa estar se sentindo bem ou se sentindo mal, ou seja lá o que você esteja passando nas suas emoções, essa decisão, ela sobrepuja tudo isso, porque na verdade vai ser a decisão que vai desencadear essa mudança de pensamentos e então vai alcançar os sentimentos, vai chegar nas atitudes e realmente vai produzir toda essa dinâmica de transformação. Vamos, então, aqui abordar alguns impactos científicos da falta de perdão, né? Estudos demonstram que a falta de perdão pode aumentar os níveis de estresse e cortisol no corpo, causando problemas de saúde como pressão alta, doenças cardíacas. Ser associado a um risco 20% maior de depressão e ansiedade. Lembrando, pessoal, aqui são dados científicos, tá? Impactar qualidades nos relacionamentos, conduzindo ciclos de mágoa e distanciamento emocional. Exato. Estudos da Universidade de Stanford, eles verificaram que um programa de treinamento em perdão, que as pessoas que aprenderam a perdoar tiveram uma redução significativa nos níveis de estresse e melhoraram no bem-estar emocional. Então, olha só, perdoar não é apenas um ato espiritual, mas também uma necessidade emocional e física para o bem-estar. Então, nós apresentamos aqui o lado científico da coisa, né? Emocional, físico, e continuando nessa construção, vamos falar então agora sobre alguns princípios milenares que abordam essa temática. Exato. Em Mateus 6, 14 a 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Olha que forte isso. Colossenses 3:13, né? É, Gente, é muito interessante, só fazendo aqui um adendo a esse texto que a Thaís trouxe, né? É tão comum no Brasil, ou antes de alguma cerimônia, né? Ou até mesmo nas igrejas, enfim, as pessoas se reunirem e falarem assim: olha, vamos fazer aqui a oração do Pai Nosso, né? E é como se fosse algo tão mecânico, automatizado, muitas vezes assim, sem uma consciência, né? Que nós falamos assim: olha, Deus,
perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? Os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. E nós estamos falando para Deus usar a mesma régua, né, que nós usamos para com aqueles, né, que nos ofenderam, que nos magoaram. E nós falamos isso assim muitas vezes sem pensar, sem uma consciência, né? É por isso que é importante nós nos atentarmos àquilo que nós falamos, principalmente aquilo que falamos para Deus, né? Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que apresentam uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em Efésios 4:31 ao 32, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão não significa esquecer ou aceitar o erro do outro, mas libertar-se do peso da mágoa. Olha que frase interessante essa, né? Não é esquecer ou aceitar. Em outras palavras, né? É muito comum, assim, às vezes ouvirmos: ele não merece, ela não merece. E se entendermos um pouquinho mais a fundo, na realidade é você quem não merece carregar, né? Essa mágoa, esse peso ou o outro dentro de si, né? Exato, e ali quando diz, né, libertar-se do peso da mágoa, é realmente uma libertação, uma liberação, porque o que o perdão faz é realmente deixar tudo na sua vida represado. Então, assim, você pensa, A falta, né? exato, a falta de liberar perdão, né, deixa além de você ter sofrido, certo, o dano, você ainda vai ficar com a sua vida presa, amarrada. Então, assim, é uma questão de compreensão, de tomada de consciência, de entendimento do que é perdão, certo? E de que para que ele exercido, né? A sua funcionalidade, né? Uma das traduções, inclusive dessa oração do Pai Nosso, né, diz assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Imagine o seguinte, gente: se alguém está te devendo alguma coisa, talvez essa pessoa tenha até se esquecido, mas é muito provável que você não se esqueceu, né? Dependendo então do valor, dependendo de quem é a pessoa. O que sofre o dano. Então, assim, é realmente um ato voluntário que exige maturidade, mas que trará consigo benefícios assim imensuráveis. De toda a ordem. Passos práticos para o perdão, então. Então, aqui, olha só, antes da Thaís dar continuidade, né? Aqui não é uma regra, tá, gente? Aqui não é uma regra. Aqui a gente está apresentando como se fosse assim uma receita, um facilitador, um passo a passo, né? Que certamente assim trará um, um caminho, né? Um mapa para facilitar, tá, a execução dos processos. do perdão. Exato. Então, assim, a gente tem aí dicas como, primeiro, reconhecer a dor, né? O perdão não significa negar a mágoa. Reconhece que ali existe algo que está ferindo, que está incomodando, que entristeceu, certo?
E aí você, então, intencionalmente, a gente tem falado muito aqui sobre a intencionalidade, né? As coisas, elas não acontecem sozinhas, a gente realmente precisa ter intencionalidade. Nós decidimos, então, perdoar, estender perdão. O perdão é um processo e uma escolha, e não um sentimento imediato, como falamos. Lembrando, olha, não é um sentimento imediato, tá? Por quê? Porque depois da decisão, da mudança de pensamentos, vai influenciar os sentimentos e ações, tá? Então, foque principalmente nesse número 2, decisão, tá? Claro, você não está negando a dor, você não está negando a mágoa, você não está fingindo que nada aconteceu. Pelo contrário, né? Mas assim como na live passada, a Érica falou, não, eu obedeci, né? Então você resolve crer nesse decidir, certo? Você então vai poder abrir o espaço, abrir a oportunidade, certo? Da mudança. O terceiro passo, entender que perdoar não é justificar o erro. Olha só, eu coloquei ali perto do erro ainda justificado. Desculpa, gente. Acontece. Entender que perdoar não é justificar o erro, significa se libertar do peso da dor. Porque muitas vezes nós podemos representar assim na nossa mente, né? Ah, então quer dizer o quê? Que eu estou trazendo uma justificativa para o erro que cometeram comigo? Não, né? Você está se libertando do peso da dor que lhe causaram intencionalmente ou não, né? E também não vai acontecer a famosa amnésia, certo? Você vai continuar lembrando do que aconteceu, porém você vai retirar essa carga negativa. Você vai conseguir eliminar a dor, o sofrimento, certo? Você vai conseguir se liberar para viver, para continuar desfrutando a vida, agradando a Deus, certo? Sem que essa mochila te empurre para trás. Quarto passo, orar por quem machucou você. Jesus nos ensina a orar até pelos nossos inimigos, né? Então, assim, qual é a importância disso? É realmente cortar esses laços de alma, né? Que nos aprisionam muitas vezes. Então, a importância de perdoar, de liberar, e vale aqui, né? Para quem conhece um pouquinho de alguns princípios milenares, é interessante. Um dia Pedro ele chega para Jesus e diz assim, ele faz uma pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar, né? Até 7. E Jesus falou, não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, ele não estava dizendo ali 490 vezes, né? Mas assim, a ideia foi sempre, sempre que houver a necessidade, perdoe, né? Até por não sermos perfeitos, né? Isso também nos traz um exercício de reumanização, de entendermos que em algum momento nós também precisaremos ser perdoados. Então, isso também nos conduz a esse exercício maior de empatia, certo? E de estar sempre cuidando das relações. Quinto passo, buscar apoio. Talvez através de uma terapia, de um aconselhamento, uma comunidade de fé, que podem auxiliar. Ou anciões, né, pessoas mais maduras, experimentadas, que com certeza, sendo uma pessoa de confiança, vai poder lhe auxiliar com relação a esse processo. Romanos 12, dos versículos 17 ao 19, diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal,
procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, se possível, não que dependam de vocês. Vivam no que dependam de vocês. Vivam em paz com todos, né? Essa paz, ela depende principalmente da paz que você tem com você mesmo, né? Se não houver essa paz, pelo contrário, né? Se existir aí um conflito muito grande, você relutando contra você mesmo, provavelmente você não vai conseguir ter paz com o seu próximo, né? E para ter essa paz interior, nós precisamos tomar essa decisão tão importante que é perdoar, pedir perdão, liberar, desconectar. Talvez no primeiro momento não vai fazer muito sentido, talvez no primeiro momento você não vai sentir. E outra coisa que é muito importante, né? É, perdoar não quer dizer conviver. É importante ter essa maturidade, né? Dependendo do que foi feito, dependendo do que causou. Então, assim, você também entender isso, né? Perdoar sempre, conviver somente com aqueles que, de fato, faz sentido. Eu costumo dizer, né? Ame a todos, conviva com quem se faz possível. Né? Então, assim, isso é muito importante, tá? É claro que é assunto aqui, é pano para manga, né? É, mas, assim, ter esse entendimento vai trazer proteção. Por que perdoar sempre, Ângelo? É uma obrigação? Deus, ele coloca ali na Bíblia, na verdade, como uma proteção. Pense em um pai que deseja o melhor para o seu filho. Muitas vezes, a Sofia ela está aqui na live com a gente, né? No De mão estudo, arretada. está no estudo com a gente. Vou até liberar aqui, eu acho que ela tem alguma pergunta. Esses dias eu falei assim para ela, filha, por que que o pai está falando isso para você? Por proteção. Eu passei por algumas questões, né? E a gente estava conversando no carro. Falei, o pai passou por algumas questões. Eu não estou jogando aqui um balde de água fria em você, mas eu quero protegê-la. Então, assim, calma, pé no chão, tá tudo bem, porque fizeram como uma promessa para a Sofia, né? Olha, Sofia, a gente tá te dando isso daqui. E, na verdade, nada aconteceu assim de concreto. Então eu falei assim: calma, filha, pé no chão, né? Pode ser que aconteça. O pai não está aqui jogando um balde de água fria em você, mas para proteger você. Não crie, né, toda essa expectativa. Se acontecer, ótimo. Oi, filha, você quer falar? Está levantando o dedinho aí. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que você já explicou, mas eu não estou entendendo. Mesmo assim, esse perdoar não é justificar. Como assim justificar? Boa, muito boa pergunta. Você está colocando a gente aqui numa saia curta, é isso, né? Justificar em que sentido, filha? Para você e para todos que estão aqui acompanhando, né? Não quer dizer que esse ato, essa decisão justifique O que o aconteceu? que o outro fez ou o que aconteceu. Hum, Isso não quer dizer que o que foi feito para você passa a ser aceitável, entendeu? Agora, sendo algo justificável ou não, aceitável ou não, no que cabe a nós, a gente tem que procurar exercer paz com todos. Perdoar, sim, entendeu? entendi agora. Então, assim, você não está sendo conivente com Com o o erro, erro. né?
mas você está tomando a decisão de perdoar, porque principalmente, né, é algo que vai te fazer muito bem, como nós vimos aqui, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Agora, isso não quer dizer que você está falando assim, ah, te perdoo, eu concordo, viu, com tudo isso. Não. E existe também aqui o fato das consequências, né? A gente também não tem que ter essa ou arrogância, ou orgulho, ou prepotência de querer ser o juiz de quem nos causou algo de mal ou de ruim, né? Mas entender que essa justiça, ela é uma justiça divina, do alto, certo? E que a lei do retorno, ela é absoluta. Então, assim, seja aqui, seja num outro plano, se tem uma coisa que eu acredito é na lei desse retorno, das consequências, do plantio e da colheita. Então, assim, você não tem que se preocupar nem se o outro vai realmente receber o perdão que você está estendendo. Você está cumprindo uma obediência a um princípio de transformação, certo? E está plantando e vai ter a sua colheita. E o outro da mesma maneira. Então, assim, também fica bem mais fácil. Então, quer dizer, você não precisa se preocupar, né? Exatamente, nem com justificar, nem com compreender os motivos pelos quais aquilo foi realizado para estender perdão. Claro que é importante, se você puder saber o porquê, ou a pessoa realmente se arrepender, né, e vier falar contigo, tanto melhor, mas não é necessário para que você se coloque no seu melhor estado e não deixe de estar plantando e colhendo o teu melhor. Isso que a Thaís falou é muito importante, né? Tem um texto bíblico que diz assim: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá, né? Então, a importância disso. Deixa eu voltar aqui que essa primeira parte nós encerramos. Tem um chat. Aqui eu acho que foi o da Elaine, vamos ver aqui. Passagem, isso mesmo, ela está no metrô. Amigos, essa foi uma introdução, né, com algumas bases aqui científicas, bases bíblicas, né, com princípios milenares. Nós apresentamos aqui alguns conceitos, né, ideias que nós temos com relação ao perdão, que é algo extremamente importante, né, dentro dos relacionamentos. E antes de partirmos aqui para um exercício, uma dinâmica prática, eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta, o que nós pudermos, soubermos, né, auxiliar, nós estamos à disposição de vocês. E, de repente, também, os participantes têm uma história, né, algo a acrescentar. Porque, de forma inevitável, todos nós já passamos por esse exercício do perdão. Alguém gostaria de compartilhar algo? Fiquem à vontade, gente. Boa noite, Caetano. A Alessandra também está aí com a gente. Boa noite. Boa noite, Ale. Boa Hoje nós noite. estamos separados. Eu estava numa live aqui, estava aqui na live aqui no trabalho e ela está em casa. Olha só, Estou em Osasco, ela está em Cotia. Que bom que vocês conseguiram acessar, viu, gente? Que legal. E eu aqui quase acabou a energia, bem na hora que começou. Eu falei, aí mandei mensagem para ele, acabou a energia, aí voltou. Aí eu falei, opa. Então conta, Alessandra, sua experiência com perdão.
Uau, hein? Maridão falando? Meu Deus. Nossa, não, conta você. Ele gosta de jogar, né, para eu falar, né? Fiquem à Eu, vontade, tá, fa- gente? Se vocês eu acharem. falei, eu falei, eu falei na. Foi o meu testemunho, né, lá no Tamboré, que eu falei do meu irmão, tudo. Foi bem interessante. Se você quiser trazer para o pessoal que está aqui hoje, muita gente não estava lá, eu acho que é super, super, super Bem-vindo, né? profundo, amigo. É, foi interessante, mas, na verdade, hoje eu não estou muito à vontade para falar. Aquele dia eu Ah, estava bem sim, então você tranquilo. tem outra experiência, algo que você percebeu que quando você estendeu perdão, você teve aí resultados. Eu tive experiência com a própria Alessandra, né? Em 36 anos de casado, tem que ter muita experiência de perdoar e ser perdoado, né? Relacionamento é para perdoadores. Verdade. E eu depois desse episódio com o meu irmão, eu me libertei quase que geral, assim, não consigo lembrar que tenho rancor de alguém. Eu Uau. tenho alguns arrependimentos dos meus próprios atos, mas até isso eu tenho que trabalhar também, porque não adianta perdoar todo mundo e não se auto-perdoar, né? Isso. Eu trabalho bastante isso, para não ficar carregando peso, e a gente tem muito a caminhar, né? Não pode. Eu ia na igreja que o irmão pregando falava, irmão, já tem tanta gente para nos apontar, não tem cabimento nós mesmos nos apontar, né? Né, e você trouxe algo que a gente ainda não havia falado aqui e é de suma importância, o auto-perdão, né? Porque muitas vezes somos nós que nos condenamos, né? Nós Verdade, é que não exercemos perdão para conosco. verdade. Estamos presos, né? Em algumas correntes invisíveis, porque isso vai ganhando muita força. É tão interessante, né? Por exemplo, uma premissa aqui que nós temos, né? Perdoar o quanto antes, né? Acertar o quanto antes. Não deixar o sol se pôr, né? Sobre a sua ira, para que não cresçam raízes de amargura. Então, olha só, crescer, isso vai sendo alimentado, né? Vai se tornando algo muito forte, a tal ponto que a pessoa fala assim: bom, hoje eu não dou mais conta, né? Não tem mais jeito. A gente usa uma metáfora muito interessante, né? Imagine o seguinte: eu saio daqui, vou comer um cachorro quente, e aí o cachorro quente está pela metade, assim, faltando um pedaço, eu não aguento mais, eu jogo fora. Então, ali, o que eu joguei fora? O pedaço do pão, da salsicha, o guardanapo, o plástico, foi tudo pro lixo. Se eu passar ali, depois de um dia, dois, provavelmente o pão e a salsicha não existem mais, né? Passarinho comeu, formiga, enfim. Mas o plástico, o guardanapo vai permanecer, são os resíduos, né? Então, esses resíduos é que geralmente permanecem. E se a gente não faz a reciclagem, que é totalmente necessária, isso a gente vai carregar, né? Então, assim, Mais do que isso vai nos recrudescendo, isso vai nos endurecendo, né? Nós vamos ficando realmente amargos. Então, assim, é realmente essa metáfora do tomar um veneno. A gente vai ficando envenenado. e outra coisa, né, gente? Isso vai limitando muito as nossas vidas, porque influencia diretamente os nossos comportamentos, decisões, relações, porque nós carregamos essa marca tão viva dentro de nós e a partir daí influencia também nosso mapa mental, nossas crenças, né? O nosso dia a dia. Antes de nós entrarmos aqui em um exercício que nós queremos fazer com vocês, alguém gostaria de falar algo mais? Niédia, Lê, Claudinha, Elaine, enfim,
Sofia, ele está levantando o dedinho aí, pode falar, filho. Então, gente, eu sei que eu falo várias vezes, mas, né, porque também acrescentar mais coisas. Mas, assim, vocês falaram basicamente quase tudo, eu acho, né, em geral. Mas eu acho muito importante também perdoar, igual a Caetano falou, nós mesmos e as outras pessoas, porque, tipo, se a gente perdoa as outras pessoas, mas também fica com aquele peso na nossa cabeça, a gente se sente culpado de. Depois vai começar a se sentir culpada por tudo. Ai, derrubei um copo, quebrei. Ai, culpa minha, meu Deus. Entendeu? Um monte de coisa assim. Vocês estão falando, se alguém quer falar uma experiência, alguma coisa, essas situações não acontecem, por exemplo, só com casais. Tipo, acontece também, por exemplo, ai, mãe e filha, pai e filho, avô, tia, amigo, qualquer pessoa assim, sabe? E se a gente não conseguir tratar, pode ficar indo crescendo aquela coisa e uma hora vai soltar aquilo em cima da pessoa. Tipo, se você ficar com aquele rancor, por exemplo, ai, vamos dar um exemplo aqui, né? Um exemplo assim. Ah, tipo, a pessoa brigou com a outra. Aí ela ficou guardando pra ela, não perdoou, não fez nada. Aí passou tipo uns 10 anos, a pessoa voltou no assunto de muito tempo e do nada falou: ah, você fez isso, você fez aquilo. E a pessoa às vezes nem lembra o que aconteceu. Então, eu acho muito importante resolver já na hora, né? E, claro, perdoar é uma coisa, fazer outra, igual a tia Thaís falou. Então, eu acho que é isso. É E isso. não deixa de ser um passo de fé, porque você acreditar realmente nesse princípio milenar de que as coisas vão realmente ser tratadas se você liberar isso, né? Você precisa ter fé, né? Não é só fé também, você precisa ter coragem. Para você perdoar, você precisa ter coragem, você precisa ter coragem para se perdoar, você precisa ser gentil, né? Precisa ser gentil com os mesmo, porque nós não somos perfeitos, como a gente falou, né? Então, assim, como nós conseguimos muitas vezes estender perdão ao outro, mas conosco nós somos extremamente rigorosos, certo? E então, assim, é um exercício mesmo, né? Um exercício de procurar crescer e é algo que a gente tem que estar atento. De tempos em tempos, passar a varredura, né? Às vezes a gente nem percebeu, mas ficou ali um pontinho, ficou algo que precisa ser ajustado, né? A gente deixou passar, isso acontece. Então, assim, isso é é levado tão a sério, né? Deus fala em vários momentos. Então, assim, nas escrituras a gente pode ver se você vai tomar a ceia, mas tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele primeiro, né? Se acerte para depois tomar a ceia com seus irmãos, né? Participar do momento de cear juntos. Então, assim, são N momentos na Bíblia onde você vai entender o que essa vivência do perdão pode proporcionar de poderoso. Pessoal, e além disso, né, nós falamos aqui um pouquinho, mas não usando esses termos, doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, né? Isso tudo afeta tanto as nossas vidas, né? E Eu costumo dizer que aquele que é o primeiro a perdoar é o mais feliz. então, assim, em primeiro lugar, é um passo na sua direção, é um passo na direção de Deus e é um passo na direção do outro, né? Então, engloba todas essas frentes, né? Existem, sim, inúmeros versículos que a gente poderia aqui compartilhar, mas já compartilhamos algumas bases, né? E aí eu gostaria de pedir para vocês, se possível, vocês pegarem uma folha e uma caneta para nós fazermos um exercício juntos agora. Fiquem na liberdade, a gente vai dar um minutinho.
sei se todos já pegaram. Claudinha já pegou, Muito bom. Caetano já pegou, professor. Todos prontos? Pronto. Muito bom, gente. Então, Prontinho. sim? Estou pegando aqui o caderno. Então, gente, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, né? Fazerem uma divisão na folha ao meio, né? Fazerem um risco do alto a baixo, dividindo a folha ao meio. De um lado, você pode colocar aí como alto perdão, foi um título, né? Uma coluna da esquerda, alto perdão, e a coluna da direita, perdão para o próximo, né? É algo, como nós falamos aqui, voluntário, intencional, individual, A né? começar em nós. Então você não precisa compartilhar nada disso, tá? Fique muito à vontade. Nós vamos dar um tempinho aqui. Se você já identificou ou identificar algo que você precisa se auto-perdoar por algo que você fez, algo que você deixou de fazer, anote aí, né? Fique na liberdade para anotar, enquanto nós vamos dar um tempinho para isso, tá bom? Façam essa busca, Pensem a verificam respeito. se tem algo aí que de repente, não, eu tô feliz, tá, mas tem um pontinho ali, entendeu? Que tá impedindo esse fluir total, né? Então, façam agora essa lista, né? Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite, amigo. Nós estamos aqui realizando um exercício com o pessoal agora. Sejam bem-vindos, amigos. Boa noite, muito obrigado, meus amigos. Tamo junto por aqui. Valeu. A gente está falando aqui, Vini, enquanto o pessoal vai fazendo aqui o exercício, nós vamos atualizando vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Eles também, pessoal, trabalham com casais e famílias, né? A gente quer muito que eles agreguem aí em algum momento também, trazendo um tema. Todos os temas que estamos tratando aqui, Vini e família, né? São muito importantes. E hoje, em específico, nós estamos falando sobre o perdão. A importância do perdão, né? A importância falando assim do ponto de vista espiritual, emocional, físico, nós apresentamos aqui algumas evidências científicas, né? Alguns princípios milenares que falam sobre o perdão, trazendo também alguns conceitos, né? Partindo do ponto de vista de ser uma decisão, enfim, apresentamos um passo a passo e agora a gente já está no finalzinho aqui, falando sobre, aplicando, na verdade, um exercício muito simples, mas que vai agregar e ajudar bastante, né? Nós costumamos falar que na estrada dos relacionamentos longos e saudáveis, o perdão é um pedágio obrigatório, né? Dificilmente você terá um relacionamento saudável ou um relacionamento duradouro, longo, sem o perdão, né? Então, agora nós estamos aqui fazendo uma lista, né? E nós dividimos essa lista em duas partes. Auto-perdão, porque muitas vezes isso também não acontece. Então, nós carregamos, né, aquele sentimento de culpa por algumas questões, coisas que deixamos de fazer, outras que falhamos, né? E também perdão para com o próximo, né? Então, o
que de repente nós precisamos perdoar, desconectar, liberar E das nossas vidas. aqui vale também, às vezes, alguma coisa que a gente já perdoou, mesmo em nós mesmos ou no outro, mas que a gente sente que ainda está incomodando, traz para o papel, coloca no papel, porque é uma decisão, além de intencional, racional, né? Então, assim, essa possibilidade que nós estamos tendo nesse momento de aprendermos um pouco mais, porque, na verdade, nós vamos precisar desse mecanismo de aprender a perdoar por toda uma vida, né? Não à toa, isso aparece aí por várias e várias histórias na Bíblia, como eu falei. Todos já Excelente, conseguiram meus fazer amigos. aqui. Pode falar, Nós, Vini. Você tem nós, alguma história, uma experiência, algo, né, a compartilhar sobre essa temática? A gente abriu aqui para todos que estão participando, mas você que está chegando aí, meu amigo, fique à vontade. meus amigos, quero compartilhar então rapidamente um assunto sobre o assunto perdão, quanto que o perdão ele é a ponte da reconciliação entre aquele que foi ofendido, né? Semana passada nós compartilhamos sobre isso num grupo que nós temos aqui em casa com casais também. E a Bíblia Uau, fala que uma cidade fortificada, né? Um irmão ofendido é mais difícil de reconquistar do que uma cidade fortificada. E nós vivemos uma situação em que um irmão ficou ofendido com uma situação e quase houve briga de fato, de briga corporal mesmo, porque estávamos na igreja, um irmão passou e ele acreditou que nós estávamos dando risada dele pelas suas roupas, e ele ficou extremamente ofendido por conta dessa situação. E ele quis causar briga, entrar na igreja, foi uma situação muito desafiadora. E aí ele ficou ofendido. Depois de 1 hora e meia conversando, discutindo, tentando acalmá-lo sobre a sua ira, nós olhamos no olho desse irmão e perguntamos para ele se ele tinha ficado ofendido com aquilo que tinha acontecido, por mais que a culpa não fosse nossa. Então nós aprendemos uma grande lição na palavra, né? O Espírito de Cristo é o Espírito da reconciliação e do perdão, mesmo quando você não está errado. E aí nós olhamos no olho daquele irmão e pedimos perdão pela ofensa que ele tinha sentido, mesmo não sendo dele ou sobre ele. E aí aquele irmão começou a chorar compulsivamente. E foi algo lindo de ver, porque o perdão trouxe a reconciliação de um irmão que estava perdido. E aí, quando o culto acabou, os irmãos saíram, abraçaram esse irmão, ele se sentiu amado, entregou a vida para Cristo. E tudo isso começou com perdão, um perdão que reconciliou esse irmão com Cristo, com o propósito de vida dele, depois de uma noite atormentadora, usando coisas ilícitas. Esse irmão veio à consciência, se rendeu a Cristo, aceitou o perdão e houve reconciliação. Tudo isso através do perdão, mesmo quando não estamos errados, né? Mas quando o Espírito de Cristo está em nós, podemos liberar esse perdão que não vem de nós, né? Então foi uma experiência extraordinária e um privilégio testemunhar isso para vocês aqui também. uau, muito bom. Tem um texto, né, bíblico que diz assim: se você vai entregar a sua oferta e sabe que alguém tem alguma coisa contra você, você deixa ali, vai lá e acerta. Depois você vem e entrega a oferta. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: olha, nada é mais importante do que a relação, né? O irmão, a vida, como o outro está, né? Mais importante do que o próprio culto, do que a própria oferta. Então, assim, é uma análise, né? É examinar a si mesmo, porque muitas vezes não é nem algo que partiu de você, mas se você desconfiar que o outro tem alguma coisa, né? Se ficou ali alguma coisinha, alguma farpa, algum mal-entendido, vai dar esse passo na direção e acerta. E o Vinícius trouxe essa faceta que também não havia sido abordada ainda,
que é muito especial, que é nós realmente estendermos perdão, ainda que não tenhamos cometido o ato, né, que necessitasse do perdão, digamos assim. Mas de realmente falar assim para o outro numa relação: olha, eu não fiz para te magoar, eu não fiz para te ofender, mas se você se ofendeu, mas se te chateou, se te entristeceu, me perdoa. Gente, isso é poderoso. Como ele falou, quer dizer, eu ainda não havia, ou talvez escutado algo que eu me lembre agora, de que através de uma ofensa, uma pessoa foi tocada pelo perdão e por isso entregou a vida a Cristo. Então, assim, olha, o perdão deu à pessoa uma oportunidade, uma possibilidade, né, de salvação. É tão interessante, a gente já está finalizando aqui o exercício, tá, gente? A gente só está dando um tempinho para quem está ainda anotando, tá bom? Sem pressão, porque você está recapitulando, fazendo aí uma varredura, buscando, né? O Senhor Jesus ali na cruz, uma das frases que ele disse foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Olha só, gente, o próprio Senhor Jesus ali. E talvez a gente não sabe, mas essa postura, esse comportamento fez com que um dos ladrões, né, falasse assim: Senhor, então olha como o perdão, ele expressa Cristo. Ele traz uma demonstração do nosso modelo maior, né? Porque realmente Maturidade também, né? De um nível de consciência, quer dizer, olha, eles estão fazendo isso comigo de tal maneira, certo? Mas eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Perdoa porque eles não atingiram esse nível de consciência. Então, assim, perdoa a imaturidade deles, Pai. Então, quer dizer, é realmente de uma grandeza, né? De uma E, al- nobreza. e tem algo que eu acho tão precioso, que Cristo nos alivia esse fardo, essa carga, porque o perdão, ele não nasce em nós. Porque quando nós pensamos na nossa natureza, nós também não somos dignos de perdão de nada. Nossa natureza é pecaminosa. Então, quando eu olho por essa perspectiva, o perdão é um rio que flui de Deus, nos atravessa e alcança nosso irmão. Porque não tem como brotar perdão de um coração poluído. Não tem como brotar água boa e água ruim de um coração que é pecaminoso. Então é muito mais sobre não se rebelar contra um perdão que nós já recebemos e dar esse perdão ao nosso irmão do que produzir um perdão que muitas vezes nós ficamos remoendo, porque, nossa, vou ter que perdoar. Mas não é um rio que nasce em nós, é uma nascente que nasceu em Cristo e nos atravessa através da sua bondade e misericórdia. Então é algo muito, muito precioso mesmo, meus amigos. E como precisamos disso no casamento, né? No Nossa, casamento, como precisamos disso no precisamos casamento. de dar vazão a esse rio, a fluência desse rio, né? a gente até trouxe aqui, né, entre as bases, né, dessa aula aqui do mestrado, né? Quantas vezes ouvimos sobre a oração do Pai Nosso e de uma forma assim muito inconscientes ou automática, né? Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, assim, olha a régua, né? Olha a régua que nós estamos pedindo para Deus usar, a mesma que nós usamos, né? Imagina se Deus ouvisse. É, é, é algo assim, realmente, que todos nós precisamos, né? Colocar em prática, se dispor, decidir, nos perdoar, perdoar, é, e com muita vulnerabilidade e humildade no coração, entender que nós precisamos, todos nós, né? É tão interessante que a Bíblia fala assim que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz. Olha só, não é nem só você fazer o mal, mas é você se omitir com relação ao bem. Quantas oportunidades surgem durante os nossos dias de fazermos o bem e nós falamos assim: ah, deixa pra lá,
né? E aí a gente comete um erro. E esse erro, ele necessita de um perdão. Então, amigos, vamos lá, voltando ao exercício, né? Coluna número 1, o auto-perdão. A coluna número 2, o perdão ao próximo. Se você já escreveu aí, primeiro, né? Eu quero que você enxergue o seguinte: quando nós colocamos no papel, nós estamos dissociando, certo? Nós estamos tirando daqui de dentro. É o primeiro passo. E nós estamos colocando para fora isso, né? Então, assim, Deus sabe de tudo isso que você colocou aí. Talvez ele vai te lembrar de outros fatos, outros eventos mais tarde, semana que vem, durante essa semana. E aí você pode colocar também no papel. E agora, é claro, algo muito simples que nós vamos fazer e que não é nenhuma mágica, mas nós vamos orar, né? O primeiro ponto é esse. Claro, depois você pode riscar, jogar fora, picotar esse papel, colocar fogo. Jogar na privada, da descarga. O que vai acontecer depois é só um sintoma, né? É só um símbolo. É algo assim mais. O que você vai fazer com esse papel? Bom, mas em primeiro lugar, eu acredito que o caminho é a oração. A oração. Já como terapeuta que vocês sabem, né, que nós somos, como terapeutas que vocês sabem que somos, já ocorreu em sessões onde a pessoa ela se permitia, se decidia e realizava, né, um exercício de perdão, que não necessariamente é esse daqui, outros, né? Não dá para a gente aprofundar muito aqui, já está dando o horário, né? Mas assim, onde a pessoa desconecta e aí ela recebe uma ligação durante a sessão ou alguns minutos depois dessa pessoa envolvida no exercício do perdão. Algo que não acontecia há anos, não tinha nenhum tipo de contato. Então é algo espiritual, é algo emocional, é algo físico, né? Porque a falta de perdão gera doenças, a gente falou aqui um pouquinho sobre isso também, né? Do mal que causa. Então, assim, nesse momento, o convite que eu faço para vocês que fizeram as listas aí, coloque de lado a caneta, o lápis que você utilizou e nesse momento, olhe fixamente para esse papel. Talvez cada um desses eventos que você escreveu aí traz consigo dores, feridas, eventos traumáticos, talvez de abusos, roubo, ofensas, traumas, marcas físicas, emocionais, também espirituais, Praticamente insuportáveis. relacionadas, né, a pessoas que você depositou confiança, a sua vida, né? Geralmente, aqueles que nos ofendem são os mais próximos, né? Se uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, me xingou no trânsito, né? Essa semana eu nem me lembro direito porque ela foi embora e eu não conheço e, enfim, né? Passa, você pede perdão, você libera perdão, mas geralmente as maiores dores são com as pessoas mais próximas, né? Aquelas que realmente participaram ou participam das nossas vidas, da nossa casa, frequenta, né, os mesmos ambientes. Nossa intimidade. Então, esses, assim, são aqueles que de fato, ferem, né? Parece que são feridas muito mais profundas, né? Então, eu sei que você já analisou, olhou para cada para cada um desses eventos que você listou nesse papel. Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e, segurando esse papel, você repita essa oração junto comigo agora e com Thaís. Declare assim: a partir de hoje, A
partir de hoje, eu partir de hoje. decido eu decido perdoar perdoar e liberar e liberar todas essas vidas, todas essas vidas definitivamente. definitivamente. Eu decido também Eu decido me também perdoar, me perdoar, porque o Senhor me perdoou. porque o Senhor me E perdoou. eu não preciso mais E eu não preciso mais carregar carregar essas marcas. essas marcas. Eu libero Eu libero o auto-perdão. o auto-perdão. Eu aceito Eu aceito sobre a minha vida sobre a minha Sobre a minha vida o vida. perdão de Cristo. o perdão Perdão de de Cristo. Cristo. E te agradeço, Senhor, E te agradeço, agradeço, Senhor. Senhor, porque o Senhor porque o Senhor Senhor afasta de mim afasta Afasta de de mim mim todas as transgressões, todas as todas as transgressões, transgressões, pecados, pecados, iniquidades, iniquidades, como o Oriente como o Oriente é distante do é Ocidente. distante do Ocidente. É assim que o Senhor faz. É assim que É o assim. Senhor faz. E eu recebo agora E eu recebo recebo agora desse bálsamo, desse bálsamo, desse remédio desse desse remédio remédio sobre as feridas sobre as feridas causadas na minha alma, causadas na causadas na minha na alma, minha mente, na minha mente, ou até na mesmo minha no meu mente, corpo. ou até mesmo no meu até corpo. mesmo no Eu me corpo. libero Eu me Eu me libero liberto para uma nova vida, para uma para uma nova nova vida, vida, uma nova mentalidade, uma nova uma nova mentalidade, mentalidade, novos comportamentos, novos comportamentos, novos pensamentos, novos pensamentos, novos sentimentos. novos novos Em sentimentos. nome de Jesus. Em Em nome nome de Jesus. Amém. 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 O que vocês vão fazer com esse papel, amigos, é muito particular, né? Mas o mais importante foi o que nós fizemos agora. E eu senti também não sei se é essa a palavra, sentir, né? Mas assim, eu quero fazer algo que eu não sei se você que está nos ouvindo nesse momento já reconheceu Cristo como seu Salvador, né? Nós não fizemos isso em nenhuma outra aula, mas nesse momento eu gostaria de fazer um convite a você. Não é um apelo, é um convite, né? Se você se sentir à vontade para isso, de reconhecer, se você reconhece, talvez você nunca fez uma oração nesse sentido, eu quero fazer essa oração com você. Você não precisa abrir a sua tela, você não precisa repetir aqui, mas faça, né? Se você se sentir à vontade, talvez você nunca fez, talvez você acredite, mas nunca declarou com a sua boca, com as suas palavras, né? Faça isso agora. Repita assim: Senhor Jesus, Senhor eu te Jesus, reconheço eu te reconheço como único, como único, suficiente, suficiente, Senhor, Senhor, Salvador, Salvador, Deus Deus da minha da vida. minha vida. Muito obrigado Muito obrigada Obrigado, por Jesus. ser por ser quem é. quem é. Tome a minha vida Tome a minha vida nas Tome a minha tuas vida mãos. suas nas suas mãos. Perdoe os meus pecados Perdoe meus pecados. e me conduza e me conduz a partir conduz. de a hoje partir de A hoje partir em de hoje. novidade de em vida. novidade de vida. Amém. Novidade de vida. Amém. É isso, amigos. Finalizamos aqui o exercício, finalizamos aqui também, né, a aula de hoje. A noite de hoje, renovados. E Bem, alguém gostaria de compartilhar algo? Como que foi aí esse exercício para você? Se você quer compartilhar, fique à vontade. rapidinho. Deus preparou até essa separação minha da Alessandra, que longe dela eu enchi a folha. Uhum. Ah, eu também. Ai, que coincidência.
Agora eu vou queimá-la. Deixa para eu ler. Ela... Liberem, né? Se liberem e liberem, e nós fazemos o mesmo aqui, e é tão bom isso, né? Isso é algo que o nosso Pai, por amor e proteção, ele pediu que fizéssemos, né? Daí a gente recobra o vigor, gente. E É uma, melhor do que qualquer tônico, realmente não tem. E acredito também que tem como essa liberação de ocitocina, né, de hormônios do bem, certamente estão aí funcionando a esse favor. A gente também, quando trabalha isso com outros, a gente também é impactado da mesma maneira. É sensacional. Como eu digo, todos nós precisamos. e se você tiver também algum testemunho, algum depoimento para contar e se sentir à vontade para isso, pode enviar no grupo, né, do mestrado, fique à vontade, tá bom? É um grupo que está, como vocês perceberam aqui, em uma crescente, né? E isso é muito bom. E a ideia é que alcance realmente mais e mais famílias. Se você não teve a oportunidade, nós divulgamos um pouco em cima da hora. Nesse sábado, nós participamos de uma live, gente. E a última vez que nós vimos, né? Faz quanto tempo? Um dia, foi sábado às 7, domingo às 7, segunda às 7, 2 dias, né? Estava com 3.000 visualizações, praticamente batendo 3.000 visualizações, 2.900, né? E pouco, né? Sim. A última vez que a gente viu. Então, assim, a gente parou para pensar em quase 3.000 famílias assistindo essa Sendo live, né? alcançadas. Como isso, assim, foi fantástico. Foi um convite que um canal fez, e aí nós nos sentimos, assim, muito privilegiados por isso. Nem deu para a gente divulgar muito a tempo, né? Mas, assim, é o que arde nos nossos corações, muito nos alegrou. E esse conteúdo que nós estamos tendo aqui no mestrado, aos poucos estão subindo, né, no canal Nível Casalzão. Se você ainda não nos segue, se inscreva no canal, compartilhe, porque tem edificado muitas famílias e isso é uma alegria. A Niédia, adorei a aula, com certeza me alimentou e me deixou mais leve. Que legal! Olha só. Deixa eu abrir aqui. Desculpe não conseguir dar um oi pelo áudio, com 2 bebês em casa, dificulta um pouquinho. Deus abençoe. Olha, obrigado você pelo privilégio, viu, de nos dar a honra da tua presença aqui. Que Deus continue te abençoando muito, 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 viu? Você e sua casa, sua família, e nos sentimos muito honrados por isso, viu? E como é um exercício onde todos, né, trazem algo que acrescenta, eu acho que o grupo tem isso de tão especial, né? A gente sempre Uma troca, né? a gente sempre cresce, né, nessa troca. É exatamente isso que a gente quer passar. É isso, é assim que funciona a relação, né? Sempre haverá algo a acrescentar, sempre existe algo de importante a ouvir, e o quanto isso nos melhora, o quanto isso melhora o nosso olhar. Então, pessoal, que Deus abençoe muito vocês. Se amem, né? Se façam bem, como a Thaís tem o costume de Amém. dizer, né? Sejam felizes, porque a nossa vida, ela realmente, assim, é muito breve, o tempo não tem reembolso, e não existe nada mais precioso do que a família, né? Do que as relações. Talvez você esteja aqui nos ouvindo, está passando por alguma adversidade na sua casa. Lute, esforça-te pelos seus, procure por ajuda, se for o caso. Talvez você está ainda num processo de construção e não tem nada de errado com isso.
Talvez você está nesse momento aqui solteiro, solteira, e está também sendo a cada dia mais aperfeiçoado, né? Nesse viés das relações, e isso é fantástico, porque relacionamento merece todo investimento. Nós falamos que se você não está investindo no seu casamento, você está investindo no seu divórcio, né? E se você não está construindo pontes, você está construindo muros. Não existe uma zona neutra. Que Deus abençoe muito todos vocês. Que alegria que muitos muros caíram nessa noite e vamos. Amém. Amém. Excelente semana, queridos. Vamos nos falando. Contem Amém. conosco, tá? Vocês que estão no grupo, nosso número, nosso WhatsApp está lá. Se precisarem de algo, contem com a gente, tá bom? Vocês estão em nossas orações, nos nossos corações. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, Su. Boa Tchau, Su. noite, linda. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Boa noite.